Olá a todos, cá estamos para mais uma conversa em volta do programa Viana Ativa, um programa integrado na candidatura de Viana do Castelo à Cidade Europeia do Desporto 2023. Hoje é nosso convidado o Dr. Rui Escaleira, um homem que está ligado ao desporto também, colabora com várias entidades desportivas e, antes de mais, agradecendo ao doutor por ter aceito o nosso convite, gostava que nos falasse um pouquinho da sua envolvência enquanto médico com as coletividades de Viana do Castelo e não só naturalmente. Muito bem, a minha grande atividade como médico profissional aqui em Viana do Castelo, eu sou cirurgião aqui no hospital, na unidade do qual sou de Alto Minho. Mas devido à minha paixão pelo desporto e pelo facto de eu próprio ser atleta, eu desde cedo procurei também trabalhar na área da medicina desportiva. Trabalhar porque gosto da área e porque de alguma forma queria desenvolver essas competências comigo e para com os outros, porque compreendo a necessidade que os atletas têm de ter um acompanhamento médico mais próximo. E por conseguinte, neste momento, eu sou diretor clínico da Escola Desportiva de Viana, já desde há vários anos, e também este já é o segundo ciclo olímpico em que faço parte do Departamento Médico de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Natação, sou diretor clínico, ou seja, trabalho com os atletas de elite de alto rendimento da Federação Portuguesa de Natação de natação pura e temos feito um trabalho desde há quase 10 anos no sentido de lhes incrementar a performance e dar todo o apoio que eles necessitam. Neste momento, em virtude dessa atividade que temos feito em conjunto, também faço parte da equipa de saúde do Comitê Olímpico Português e neste momento estamos a prever também a ida aos Jogos Olímpicos de Tóquio neste contexto. Mas obviamente que a minha atividade de medicina esportiva não fica só pelas coletividades, também faço atividade diretamente com junto de atletas e realmente também procuro na minha atividade, em termos de até publicações sociais, estimular a população e explicar à população as vantagens do exercício físico cada vez mais perante uma sociedade em que está num circuito perfeitamente ao contrário do circuito do estímulo do exercício físico e da atividade física. Daí que eu congratulo-me que vocês tenham aqui na Câmara Municipal de Viana do Castelo e estas atividades Viana Ativa, congratulo-me com estas atividades porque estas atividades são fundamentais. Neste momento a população necessita deste tipo de atividades informativas e de alguma forma que sensibilizem a população para a importância do exercício físico. Hoje estamos, como já se devem ter percebido, na piscina do Atlântico, aqui na cidade de Viana do Castelo, um dos locais onde a retoma desportiva também pode ser possível a partir de agora. Doutor, depois de tanto tempo parados, é fundamental que se comece a retomar o exercício físico. É fundamental e realmente neste momento estou muito preocupado com o rumo que a nível mundial a sociedade está a seguir em termos de atividade física e exercício físico. A atividade física é um pouco diferente do exercício físico. Só para fazer aqui uma distinção, a atividade física é aquilo que nós fazemos de forma não sistematizada e espontaneamente ao longo do nosso dia a dia. O exercício físico corresponde a uma atividade física sistematizada com objetivos de ganho de algum rendimento, de ganho de saúde e bem-estar. E, portanto, o exercício físico é um pouco diferente. Agora, o que é que se verifica? Verifica-se que a população mundial cada vez mais está a mexer menos, com menor mobilidade, quer a nível da atividade física espontânea, quer ao nível do exercício físico. E se até 2020 já havia uma tendência com o crescimento das redes sociais, com o crescimento de uma maior atividade social virtual e não em presença física, já se verificava uma redução progressiva do exercício físico e da atividade física, com impacto ao nível da saúde da população, e o que é prova é que a obesidade infantil tem vindo a aumentar significativamente até 2020. Após 2020, todo este processo ficou muito mais agudizado, ou seja, a população está a ficar pior em termos de estado de saúde, metabolicamente pior, ou seja, estão a engordar mais, estão a perder mais massa muscular, porque estão cada vez mais a ficar com menor mobilidade devido ao confinamento, devido a uma menor disponibilidade para fazer exercício físico, por vezes até que não é dada pelas instalações da sua área de residência.
Portanto, a população está a ficar, de alguma forma, pior nesse aspecto e estima-se que daqui a uns anos, a continuar com a supremacia desta realidade virtual, de umas relações sociais quase virtuais, sem aproximação física, sem exercício, estamos a cair no risco de a sociedade ficar praticamente imóvel, com tudo o que isso vai gerar. E, curiosamente, quando se fala da Covid-19, que toda a gente está preocupada, a obesidade é um dos principais fatores de risco e o baixo fitness cardiovascular, ou seja, a baixa capacidade cardiovascular, são dois grandes riscos para a mortalidade relacionada com a Covid-19. E, portanto, se nós queremos, por um lado, ser mais saudáveis, se nós queremos, por um lado, tolerar melhor estes, no contexto da pandemia, devemos procurar o exercício físico. E quando se fala em retoma, a retoma, da forma como é feita atualmente em Portugal, está a ser feita com uma regulação extrema, está a ser feita com uma grande preocupação de todas as entidades, das câmaras municipais, dos clubes, das federações e, de facto, o que é verdade é que não ouvimos falar de surtos significativos em áreas onde se pratica exercício físico. Mesmo a nível nos ginásios, não se ouve falar disso. Não se ouve falar especificamente em surtos, pelo menos com impacto na saúde dos atletas e das pessoas, em áreas de exercício físico. Porque realmente, quem pratica exercício físico é saudável e, sendo mais saudável do que a população geral, com os ganhos em saúde que se tem pelo praticar exercício físico, a probabilidade de ter surtos com impacto negativo na saúde pública, na sua saúde, por Covid-19 também reduz. E, portanto, de facto, nesta retoma é fundamental o exercício físico. É fundamental e eu compreendo que haja portanto, indivíduos, atletas, pais de miúdos que só gostam de fazer exercício num contexto formativo, num contexto lúdico, que estejam preocupados, mas provavelmente, eu sempre disse ao longo da pandemia, disse aos meus atletas, sejam eles de qualquer nível, que provavelmente o local mais seguro onde eles podem estar é o local onde fazem exercício físico. Porque nós sabemos que nesses locais, as entidades responsáveis por esses locais têm a responsabilidade e o dever, e fazem-no, colocam as instalações com a maior segurança possível. Por exemplo, nós estamos aqui nesta piscina, esta piscina, com a quantidade de cloro que tem na água, que é necessária para o processo de desinfecção, com a desinfecção que diariamente é feita várias vezes por dia ao nível das suas instalações, não tenho dúvidas que é muito mais segura do que estar sentado neste momento numa esplanada com estranhos que nós não conhecemos, com um circuito de gente que não conhecemos, com um processo de desinfecção que, embora seja muito bom, dou-vos a certeza que não tem a mesma qualidade que é feita com o material que é utilizado a nível das piscinas, por exemplo. E, portanto, aquilo que eu digo aos pais é, vocês, os vossos filhos, ou os atletas, vocês estão seguros nos locais onde fazem exercício físico. Porque também é controlada a temperatura corporal, é controlada os sintomas, há uma noção do distanciamento, há uma procura do distanciamento, as aulas têm regras específicas já preconizadas pela DGS e, portanto, as pessoas não têm que ter qualquer receio de praticarem exercício físico, só vão ter o benefício disso. E o risco de não praticarem exercício físico, daqui a uns anos, em termos da saúde, vai ser péssimo. Era aí que eu queria chegar. É importante mostrar e dar confiança aos pais dos mais jovens, pelo menos, para que deixem os seus filhos praticar desporto, exercício físico, porque realmente há segurança. Há segurança. Deixem e acho que devem estimular os seus filhos. Eu falo da minha experiência como pai. Eu tenho dois filhos que são atletas de natação, ainda numa fase lúdica, vão competindo alguma coisa, mas e é importante que os pais saibam que nesta fase da retoma, quando eles passaram quase um ano a jogar Fortnite, peço desculpa pela publicidade, mas a jogar jogos de realidade virtual altamente atrativos à visão, com um processo de sedentarismo bastante instalado, e notei isso com os meus filhos, quando eles deixam de fazer exercício físico, esta retoma vai custar. Vai custar, eu notei isso, os meus filhos adoram nadar e arranjaram desculpas para não nadar, porque dói-me a perna, dói-me a cabeça, porque se calhar eu não quero ir mais para a natação. Portanto, é normal que os miúdos, nesta primeira fase, tenham alguma dificuldade com a retoma, porque o exercício físico, nas primeiras fases da retoma, eles sentem que não sabem nadar, sentem que não sabem correr, sentem que não sabem lançar ao cesto, sentem que não sabem jogar um desporto de raquete e, portanto, é normal que eles sintam essa dificuldade. Mas nós, como pais, não devemos ceder
E devemos estimular a prática do exercício físico, porque, caso contrário, os nossos filhos o que é que vão fazer? Podem se dedicar a artes também, mas as artes, neste momento, também estão com algumas dificuldades e, portanto, as questões vão ser as mesmas, não é? Portanto, mas vão ficar aqui em casa a jogar jogos de realidade virtual, a potenciar todo o processo de doença crónica, desde a diabetes, desde a obesidade, desde a hipercolesterolemia, a hipertensão. Portanto, vamos criar alguém ou estimular alguém que futuramente vai ter esses problemas de saúde? Não, devemos forçar o processo, devemos, dentro da segurança possível, alinhar com o processo de retoma. E nós, já agora, temos Viana do Castelo, uma cidade cujo slogan é cidade saudável, obviamente, mas temos uma cidade que obviamente, que isto é um viés, para mim é a melhor cidade do mundo para desporto, em que temos rio, temos mar, temos monte, temos uma serra aqui que é o nosso quintal, é a nossa Serra de Santa Luzia, e portanto, temos condições para fazer exercício físico de todo o nível. Temos das melhores ondas da costa portuguesa, fazem-se campeonatos do mundo de surf, bodyboard, portanto, temos tudo para que os nossos filhos possam retomar a atividade física com qualidade e com segurança. Portanto, se nós evitarmos isso e não fizermos essa promoção, é um erro. É um erro. Doutor, mais duas perguntas. Uma já me respondeu praticamente que ia ser a última, mas entretanto passa a ser a penúltima, que Viana do Castelo, como cidade candidata à Cidade Europeia do Desporto de 2023, tem tudo para conseguir vencer essa candidatura. Tem tudo. É uma cidade que realmente o doutor já especificou aqui todas as suas valências. Sim, tem tudo. Quando eu digo que tem tudo, tem desde há muito tempo o conceito da cidade saudável, e neste momento o desporto deve assentar. Acho que o desporto, houve fases, o desporto tem uma história muito longa, como é óbvio, não é? E eu explico aos meus atletas, o desporto de competição nada tem a ver especificamente com saúde. Portanto, quando alguém vai para um desporto de competição, não vai para ter saúde, vai para competir. Mas neste momento, acho que estamos a viver um paradigma em que o desporto atualmente deve significar saúde. Mais do que competição, deve significar saúde. Daí que o conceito da Viana como cidade europeia do desporto acho que encaixa perfeitamente, porque a Viana tem o conceito do desporto como saúde. Se nós formos falar de Viana como desporto, como conceito de desporto de competição, também o tem. Temos campeões em Viana do Castelo de vários níveis. Temos gente a trabalhar na área do desporto de competição. Eu próprio também trabalho na área do desporto de competição, sou de Viana do Castelo. Mas a questão não é essa, a questão é que a sociedade atual precisa do desporto aliado à saúde. Portanto, não podemos alienar esse processo. E Viana é precisamente a cidade que pode virar o rumo de que explicar ao mundo ou à Europa, neste caso, vamos deixar de olhar para o desporto só apenas pela competição, mas vamos olhar para o desporto como a saúde. E Viana é uma cidade equilibrada, que demonstra esse equilíbrio. Saúde, desporto, competição. Consegue fazer, digamos, a união dessas três valências. Quando há outras cidades, que nós sabemos são muito boas, têm grandes instalações competitivas, têm grandes estádios competitivos, mas na realidade falta o pormenor da saúde, o pormenor do conceito da cidade saudável. E acho que neste momento estamos a precisar de cidades de desporto saudáveis, e Viana encaixa-se perfeitamente nisso, quer pelo seu historial, quer por aquilo que é Viana do Castelo, as suas relações com o mar, com o monte, com a serra, com o rio, com a quantidade de esportes que existe e com este princípio básico da cidade. Acho que o rumo e acho que o slogan deve ser esse. Cidade Europeia do Desporto, mas acima de tudo uma cidade saudável. Doutor, só para terminar, estamos a falar de retoma, é importante que se retome a atividade desportiva, mas também temos que ter devido cuidado que não pode ser retomar de qualquer maneira. Claro. Obviamente que o retomar de qualquer maneira, atualmente, a forma como a gestão está a ser feita é impossível. Estou a exagerar, é possível, mas é difícil porque há mecanismos de controle das próprias instalações. Não nos podemos esquecer que a maioria das instalações das coletividades desportivas aqui em Viana do Castelo são geridas pela Câmara Municipal de Viana do Castelo. E isso, por um lado, é uma vantagem em termos de controlo sanitário
em termos de controlo de uma retoma progressiva. Porque se não houvesse este tipo de gestão, a retoma ficaria dependente dos seus clubes, não é? Se cada clube tivesse especificamente a coletividade das suas instalações, ficaria dependente. Obviamente que há instalações, há coletividades que têm um departamento médico, um departamento preocupado com a sua saúde e com a progressão, e de uma forma geral as coletividades têm toda essa preocupação. O facto de estar centralizado numa entidade que tem uma relação muito próxima com a DGS e como eu sei, como eu faço parte da direção clínica da Escola Desportiva de Viana, sei quais são os objetivos e o modus operandi da Câmara Municipal de Viana do Castelo, em termos de segurança, eu posso dizer que esse problema, a nível da maioria das coletividades, não se vai colocar. Obviamente que é preciso ter cuidado e acima de tudo, há muitas há coletividades, algumas federações que precisam da competição para justificar e para, de alguma forma, angariar atletas e para se autofinanciarem, ok? Isso pode, de alguma forma, pressionar uma retoma mais rápida, com menor cuidado em termos de velocidade com que todo o processo de exercício é feito em termos de retoma. O que tenho verificado é que, embora isso fosse uma possibilidade, na realidade isso não acontece, ou seja, as federações, as coletividades que não dependem de entidades como as câmaras municipais, têm muito esse cuidado, porque têm essa consciência e porque, acima de tudo, sabem que se houver algum problema com o processo de retoma e com perdas de saúde, como um surto de Covid-19 nos seus atletas, vão dar muitos passos atrás e, portanto, esse processo, essa situação, na minha opinião, não se coloca. Obviamente que é preciso ter muito cuidado, muito cuidado. Cada um de nós tem que ter... Acima de tudo, neste momento e progressivamente, a relação paternalista do Estado e da Direção-Geral de Saúde com cada um de nós vai ter que se perder. Porque este regime é um regime muito agressivo, é muito extenuante para os profissionais de saúde, para a DGS e para a própria população que se sente de alguma forma hipercontrolada, subcontrolada, não é? Parece quase um regime ditatorial de saúde, que é necessário em momentos críticos, mas agora nesta fase progressiva de desconfinamento há algo que vai ser fundamental, que é a responsabilidade social. Cada vez mais é a responsabilidade social. E, portanto, e a própria DGS, nós estamos a notar que está cada vez mais preocupada com isso. Daí que define cada vez mais quais os concelhos que estão com um risco cada vez mais elevado, e esses concelhos vão ser aqueles que serão, de alguma forma, não serão penalizados, ou seja, vão ser penalizados em termos de restrições, mas de alguma forma é um pouco a resposta a uma menor responsabilidade social daquele concelho. Ou menor risco. Maior risco, menor responsabilidade social. Pode não haver menor responsabilidade, mas pelo menos os números a aumentar traduz essa probabilidade de menor responsabilidade social. E, portanto, a própria DGS está-se a afastar dessa atividade paternalista, dando mais responsabilidade a cada um de nós. E é fundamental, é o cada um de nós. Muito bem, agradeço ao Dr. Rui Escaleira a presença neste programa Viana Ativa. É um programa integrado na candidatura de Viana do Castelo à Cidade Europeia do Desporto em 2023. Hoje foi o Dr. Rui Escaleira que esteve à conversa connosco aqui na piscina do Atlântico em Viana do Castelo.